Bom dia, Hare Krishna. Que alegria que deu certo estar aqui. Obrigada pela resiliência de vocês. A Juliana ontem que puxou a reflexão e depois a meditação, que a gente acabou trocando o horário. Estou em São Paulo e tenho algumas questões aqui que acontecem com a minha mãe, muitas vezes à noite. E aí, à noite, tentar estar aqui às 5 horas da manhã, depois de muitas emoções, não seria justo nem com vocês, nem com o ensinamento, já que eu acabo não repetindo na potência que eles devem ter no nosso coração e na nossa mente. Então carrego também essa responsabilidade de quando transmitir com uma chama acesa e não de uma forma para cumprir um protocolo de horário, ou seja, de uma proposta que foi dada. Então contem com a minha honestidade sempre nesse sentido, para não passar para vocês algo pela metade dentro da minha pequenez, né? Ou seja, mas tentar dar o máximo de mim todas as vezes, independente, ou seja, de ser o total, que eu sei que não é, porque é só um apontamento, mas eu preciso me responsabilizar pela minha parte de novo. Então contem com a minha honestidade, porque quando eu não sentir que eu estou com todos essas ferramentas em ordem, né? Ou seja, o sono, a mente, a memória, a cognição, então eu não apareço aqui porque entendo a responsabilidade que existe nisso tudo. E o ensinamento deve libertar a gente, deve acender também a nossa chama, deve fazer a gente se sentir feliz de uma forma inexplicável. O ensinamento tem todo esse poder. Então, outra vez, se eu não estiver com todas essas ferramentas, esse complexo corpo-mente no lugar, não estarei aqui. E ao mesmo tempo preciso também me ter no meu cenário, que é algo que eu converso sempre com a Juliana, que a gente precisa ter uma rotina. Então, se vocês acabam subindo e descendo com a minha falta de rotina, o que acontece é que eventualmente essa disciplina se perde. E por isso que eu sempre converso com a Juliana, e ela é sempre muito querida, e uma irmã no caminho também, para que ela esteja nesses momentos onde algo acontece na minha vida, que infelizmente é frequente, e eu não posso estar porque eu estou em algum outro lugar de serviço, como a minha mãe, que hoje é uma grande responsabilidade para mim, mesmo com os papéis preservados pela idade, por questões de saúde mental, e também com o próprio Vale da Rainha, por conta da missão que é o Vale da Rainha. Então, essa muitas vezes provoca minha ausência, mas outra vez carrego essa responsabilidade dupla, de realmente de propor esse horário, propor as nossas atividades e de alguma forma encontrar a substituição. E a outra responsabilidade é de transmitir o ensinamento da mesma forma que eu o recebi, como algo que quando recebe acende a gente numa alegria primeira, uma alegria de um esclarecimento, uma alegria sem justificativa no mundo, uma alegria que às vezes é uma percepção que muda da realidade, às vezes até de relações problemáticas que a gente tem, que a gente deixa de ser refém, porque algo esclarece dentro da gente. E a gente, o outro continua sendo quem ele é, e continua fazendo o que ele estava fazendo. Só que dentro da gente algo mudou tão profundamente que a gente tem uma condição de aceitação e até de compaixão muitas vezes por quem agride a gente ou quem é difícil na nossa vida. Então eu carrego essa responsabilidade, honro vocês dessa forma para que a gente possa continuar com firmeza nesse caminho, que é um caminho muito bonito. Eu vou dar um exemplo rápido antes dessa reflexão sobre a mente, da beleza desse caminho. Tem várias passagens no Mahabharata e quem não estudou está gravado na plataforma e eu recomendo muito que seja na plataforma ou qualquer outro lugar. Eu recomendo o estudo do Mahabharata. Tem uma passagem onde Krishna fala para Yudhishthira mentir. Krishna, um mestre, e Yudhishthira como um herdeiro de um trono, de uma guerra que está acontecendo. Bom, uma passagem bastante importante, não vou entrar no mérito dela, mas eu digo que é um caminho bonito, porque na sexta-feira aconteceu uma nova ameaça para o Vale da Rainha, e também foi muito impactante para mim, porque eu sempre fico achando que as coisas de alguma maneira vão melhorar, né? E aí eu noto que a gente vive, e isso é algo que me fere dizer, mas eu noto em Kali Yuga a gente vive uma inversão de valores onde o bem é perseguido. Então a gente que procura fazer o bem, muitas vezes a gente tem que justificar por que a gente está fazendo. A gente tem que dar a prova de por que aquilo realmente é bom. E se a gente para pensar, é óbvio que hoje está mais em evidência,
Mas se a gente pega a proposta que os mestres tiveram no passado, que é algo que irradia para todas as missões da Terra, não pro Vale da Rainha, mas para todo mundo que visa de alguma forma amparar o outro, a gente tem histórias de perseguição terrível. Quem já viu a vida de Chico Xavier? Sofreu perseguições terríveis. Quando a gente pega Jesus Cristo, nem se fala. Quando a gente pega... E aí a gente pode citar, cada uma, a gente vai ver perseguições que realmente foram... O próprio São Francisco, a gente pega reflexões a respeito das perseguições que esses seres viveram, e aí eu sempre, por lógica, eu falo, é óbvio que qualquer pessoa que sustente uma missão, e que, especialmente por não ser um santo, um mestre, uma pessoa esclarecida espiritualmente, é óbvio que isso, se chegou para eles, imagina para nós que a gente não tem o discernimento e todo o cenário interno, a paisagem interna que eles tinham. É óbvio que vai chegar também, mas eu sempre me iludo achando que a humanidade estava um pouco melhor ou que as coisas de alguma maneira vão ser diferentes. E aí eu lembrei dessa passagem, né, que pedia uma mentira e que a reputação dele, esse era o ponto central, a reputação dele era perdida. E parte dessa agressão agora é para tentar contra a reputação, para enfraquecer a gente dentro do judiciário, para que o rebanho seja tomado. Bom, uma confusão toda. E aí eu lembrei dessa passagem, e quando eu lembrei dessa passagem, por lembrar da passagem, toda a preocupação que tinha é como se ela tivesse desmantelado dentro de mim. E aquilo foi um momento tão bonito, porque foi uma memória que aconteceu que fez tudo mudar. De um ponto que eu olhei e realmente, sabe, no meu coração ficou, eu entendo, eu compreendo, mas é um compreender de viver mesmo, de falar, eu tô pronta, sabe? De falar, tá bom, essa é a luta agora? Então vamos para mais essa luta. Vamos adiante para mais essa luta, porque desistir do bem a gente não pode. Então, quando eu digo que é um caminho bonito, eu não digo que é um caminho bonito porque simplesmente a gente caminha esse caminho em uma teoria distante do mundo. Eu digo porque esse caminho permite que o nosso cotidiano seja espiritualizado. Porque a gente, dentro de todas as culturas rasas e espiritualistas que muitas vezes chegaram para nós, porque a gente foi vendo as coisas por recorte, porque a gente não praticou, porque a gente não foi incentivado na prática, a espiritualidade estava de um lado e o mundo estava do outro. São poucas as frentes que colocam a espiritualidade dentro do mundo, entendem? Ou seja, para a gente viver aquela espiritualidade. E aí muitas vezes a gente fica com conhecimento, mas depois a gente fala, sai daquele lugar, ou da presença do professor, ou do ensinamento da professora, e fala, tá bom, mas agora o meu chefe me agrediu, e o que eu faço? Porque não fica prático, entende? Ou seja, fica aquele conhecimento num lugar, e daí a vida no outro lugar. E aí a gente vai, como ensinaram para nós, só se confessar, porque afinal de contas, quando o chefe falou, a gente foi lá, tirou outra pedra, e daí a coisa só foi de lá para pior. Então a gente vira uma confissão, ou seja, que a gente precisa de uma absolvição, precisa ser absolvido daquilo, em vez de algo que a gente aprendeu e colocou na prática. Então, quando eu digo que é um caminho bonito, é que realmente, ou seja, isso pode ser praticado, e na hora que é praticado, alivia a dor do nosso coração e desmantela outra vez coisas dentro que poderiam pegar a gente em algum momento da vida, refletindo sobre raiva, sobre ódio, sobre vingança, e isso é cortado. E isso é simplesmente ceifado através do conhecimento. Óbvio, quando a gente pega a vida dos grandes mestres, a gente vê que eles propuseram a espiritualidade na prática. Mas muitas vezes, outra vez, para as grandes massas e na parte rasa da espiritualidade, a vida espiritual está de um lado e a vida mundana está do outro. E aí, óbvio, a gente tem confusões tremendas, porque sem espiritualidade na vida, deixando para o ego inferior viver a vida, aí tudo vira sobre si mesmo e sobre si mesma. Não existe o papel do outro, não existe como alcançar o outro, não existe empatia, não existe compaixão, nem pela vítima e nem pensar a respeito do agressor. Então é isso, gente. É um caminho muito bonito e eu sou muito grata por poder percorrer esse caminho e pela chance que vocês me dão de repetir tudo isso, que eu termino ouvindo também outra vez da minha própria boca, através do que eu relembro do que foi passado para mim. Agradecida. Então hoje a reflexão é sobre a mente. E eu espero também que vocês possam se lembrar do ensinamento durante a vida cotidiana de vocês e praticar isso, e que isso dê paz para vocês. Porque as lutas, elas não são anunciadas, né?
as lutas. Eu tenho, obviamente, uma luta que eu acredito que vocês têm também, que são lutas a respeito do que o Vale da Rainha sustenta. E eu tenho certeza que vocês, de alguma forma, simpatizam com isso ou estão envolvidos com isso. Mas tem as lutas pessoais que não estão anunciadas, como, por exemplo, cuidar de uma mãe. E a gente precisa terminar um relacionamento, continuar um relacionamento, ganhar dinheiro também pode ser uma luta. Então tem muitas coisas, sabe, que não são... Eu espero outra vez que esse caminho bonito se faça dentro de vocês quando vocês se lembrem desse ensinamento que está sendo passado através da leitura das escrituras, do estudo das escrituras, que remete ao nosso estudo. Então, um caminho bonito que a gente possa se lembrar. E aí dá uma... tipo, tá tudo bem. Como eu escutei uma vez, a vida não pode dar errado. A gente pode atrasar, dar certo, mas não pode dar errado. Às vezes, por falta, assim, de um lugar interior mais resolvidinho, a gente atrasa. Mas não pode dar errado. A vida não pode dar errado. A vida sempre vai dar certo. Então, não importa assim, onde a gente... Nossa, enfiei a mão. Não, nossa, não era... Errei a mão, não era isso. Não tem problema, vai dar certo depois. Então, tenham isso no coração de vocês. Reflexão sobre a mente. E trago aqui uma prática, uma sugestão da própria Jitsuma sobre como conduzir essa mente. Porque é onde ela tá, né? Como que pega a mente? Porque o dedo você pega, a bochecha a gente pega, a perna a gente pega. Mas e a mente? A mente, essa pessoa tão importante que vive com a gente dentro desse complexo, e a gente não consegue pegar essa danada, aonde ela tá, como é, e ela influencia tanto a gente não consegue vê-la, a gente vira quase como um produto dela, quando a gente não tá atenta, quando a gente não tá atento, é como se ela estivesse pensando a gente o tempo todo, e quando a gente não tem domínio sobre o pensamento, nem pensar sobre os sentidos, a gente acaba sendo não só um resultado de equação dela, um produto dela, mas a gente também termina sendo uma vítima dela tantas vezes. Porque se a gente faz tudo que ela quer, a gente vira um escravo, uma escrava de um falso mestre. Porque é isso que a mente é, uma falsa mestra. A maestria vem do coração, do perdão, da compaixão, do amor incondicional. É aí que está o mestre e a mestra. Só que aqui tem alguém muito ardiloso que se passa pelo mestre. E que quando a gente não está atenta, quando a gente não vê que a mente não é a gente, quando a gente não tem esse conhecimento, quando a gente não tem essa percepção, eventualmente, outra vez, a gente vira uma escrava, um escravo dessa mente que está pensando a gente. Então a mente fala, durma mais que é melhor. Daí a gente dorme mais, só que a gente acorda quebrado, a mente tá letárgica, e a gente fala, mas o que resolveu dormir mais? Só que é um pensamento dentro da mente que a gente não tá... Fala, não, come mais. Imagina, que para de comer isso, come aí. Isso, a mente, exatamente. Só que a gente não tá atento, então a mente fica dominando a gente. E na nossa cultura, ao contrário do Oriente, porque no Oriente é mais comum isso, não existe esse alerta a respeito da mente. A gente simplesmente cresce colocando coisa dentro da mente. Então, quanto mais informação dentro da mente, mais conhecimento a gente tem. Quando isso não é a verdade. Muitas vezes a gente precisa ter uma mente sem tanto conhecimento para ela ter mais espaço para poder respirar. Mas não se fala sobre a respiração da mente, se fala só sobre a respiração do corpo. E quando a mente está muito preenchida, a gente não tem espaço para se mover dentro da mente. É como se a parte que precisa de massa, de um espaço para manobra... Vocês já tentaram manobrar um carro que não tem espaço para manobrar? O carro sai do lugar. Então imagina a gente ter discernimento numa mente lotada. A gente não consegue dirigir esse carro. Tudo fica muito difícil. E aí tem uma prática budista que a primeira vez que eu escutei, eu achei genial. E é uma prática, eu não acredito que tenha uma autoria, que alguém se lembre da autoria, de quem pensou isso. Só que é uma prática que comumente é conduzida no meio budista, especialmente tibetano, para que a gente tenha um pouco mais de olhar sobre a mente. E pensa que a mente, embora a gente não consiga pegá-la, a gente consegue influenciá-la. Para isso, basta que a gente pense na nossa mente quando nós estamos em um ambiente calmo. Quando nós estamos numa prática de yoga, por exemplo.
E não porque a mente ali consegue ser de algum jeito apanhada. Por que a meditação, comumente, tem uma técnica de meditação ativa, mas comumente a meditação, ela é com a serenidade do corpo. Quando a gente pega uma pessoa que fica batendo a mão o tempo todo, ou batendo o pé, você tá falando com a pessoa tá assim, batendo o corpo de algum jeito, e você fala pra pessoa, calma, você não fala isso. Você fala, tá tudo bem, você pergunta, ou seja, você, sem que ninguém tenha te ensinado, dentro de um conhecimento que o outro tem um corpo, que você também tem, e que você conhece desafios do corpo, e por isso você é capaz de ler, você percebe que existe uma ansiedade ali. Só que a ansiedade tá na mente. Você tá vendo a mente? Não. Mas você tá vendo o reflexo da mente, ou seja, um corpo muito agitado. E aí, quando a gente tá numa prática de yoga ou numa prática de esporte, e aí eu coloco a atividade física num lugar onde a yoga é uma atividade física e além dela, mas vocês vão entender o cenário que eu tô colocando. Quando você coloca o corpo em algum sistema de disciplina, esse corpo influencia a mente. Vocês imaginam o preparo mental que uma pessoa precisa ter na Olimpíada, por exemplo, em alguma Olimpíada, com todo mundo olhando, dando nota? Eu não tô falando da competição, do ego para isso, nada disso. Eu tô falando de um treinamento do corpo físico que consegue manipular a mente. Eu tô falando da gente se propor sentar em silêncio, e não só em silêncio da boca, em silêncio do corpo, sem mover o corpo. Que eu sempre comento com vocês, sentem no chão, escolham uma postura para vocês não se moverem. Suportem tudo que a mente fala. Você precisa se coçar agora, senão você vai morrer. Se você não descruzar essa perna agora, ela vai cair. Se você, a mente, ela por pouco, ela faz algumas afirmações como essa. Mesmo que quando a gente fale pareça dramático, quando a gente está sentado na meditação e alguma coisa quer se mover e a mente manda aquele comando, ela fala como se fosse um caso de vida ou morte. Porque afinal de contas, é um caso de vida ou morte para o ego. Cada vez que a gente consegue, em vez de pegar a mente, disciplinar a mente através de outras disciplinas, e a gente está estudando austeridade às sextas-feiras, e isso faz sentido para nós na abstinência, porque quando a gente começa a se abster, a mente fala, você precisa comer isso. Não, sem café você não vai viver. De jejum, de jeito nenhum. O que você está inventando agora com esse banho frio? E cada hora você fala assim, não, eu vou. E a mente continua gritando e a gente fala, eu vou. E a mente fala, não vai. E você continua indo, aquela mente vai aprendendo a calar. Aquela mente vai aprendendo a ouvir. Aquela mente vai começando a colocar para fora aquele monte de conhecimento que só foi informação, que nunca de fato aquilo traduziu em um comportamento. A mente vai se transformando, que é o que a gente quer. A gente quer a transformação da mente para que a consciência possa brilhar. E não que a gente fique perdido em pensamento o tempo todo. E aí vem a prática. Porque como é, afinal de contas, que se faz isso? Então a Jetsuma, dentro dessa... Eu escutei dela, mas outra vez, eu não acredito que tenha uma autoria que a gente possa dizer esse mestre, esse lama ensinou isso. Mas é comum no budismo tibetano a gente pensar que a mente é uma grande bacia. Imagina 5 litros de água. Imagina que você ferveu 5 litros de água. Você colocou numa tigela, uma tigela condutora de calor. Então a gente pode pensar de inox, de alumínio, alguma coisa que conduza calor. E ela tá cheia até o limite dela. Como você carregaria essa tigela? Você não carregaria com todo cuidado? Qualquer coisa que você se mova mais rápido, lascou-se tudo. Vai derramar para todo lado, você vai se queimar. Então a prática consiste em a gente se lembrar o tempo todo que a gente está carregando uma tigela com água fervendo. E isso faz com que qualquer movimento nosso, seja do corpo ou da própria mente, de um jeito mais sutil, não cause nenhum tipo de ondulação. Porque qualquer ondulação vai espirrar. E se espirrar, se cair uma gota sequer, aí vai dar uma catástrofe, porque a gente se move e vira efeito dominó, aquilo também sai do controle. Então toda a prática, de um jeito divertido, é a gente carregar essa tigela de água quente fervendo com muito cuidado. E o cuidado é como a gente se move dentro e como a gente se move fora. Como que a gente consegue mover o corpo sem que esse corpo cause perturbações na mente.
E olha só que coisa interessante. A gente fala sobre a transformação da mente para ela ficar mais calma. Mas vocês sabem que dentro dos caminhos espirituais, muitas vezes existe a perturbação da mente? Só que isso geralmente é abafado. Então, dentro dos círculos de ayahuasca, tem alguém que foi consagrar e em vez da pessoa sair mais esclarecida, ela saiu perturbada e ela depois precisa de tratamento. Dentro dos círculos de yoga, existe alguma pessoa que viu uma postura e começou a fazer a postura, ou começou, como no budismo tibetano, existe o Tantra. Só que não o Tantra do jeito que ele foi profanado aqui no Oriente. Existem práticas que são avançadas, que não tem nem catalogadas. Você só encontra essas práticas através de um professor que fala para você fazer aquela prática. E aí, conforme a gente vai fazendo com o tempo, o professor vai vendo como está a nossa prática, mas ele vê a prática? Não, ele vê a mente. Então, a mente precisa ser transformada para o bem, mas ela não pode ser perturbada. As práticas, quando, por exemplo, o jejum, que algumas pessoas começaram a perguntar sobre, então agora eu vou para 48 horas toda semana. Cuidado, você pode perturbar sua mente. Porque o que acontece é a gente coloca uma carga maior do que a mente suporta. Vocês imaginam, vocês vão na academia, ou que seja uma postura de yoga física, e você tenta fazer aquilo sem o preparo. O que acontece com a sua mente? Com o seu corpo naquela condição. E quando a gente vai na academia da mente e põe uma carga maior nela? Percebem? E vocês entendem por que existe essa ênfase tão grande no professor? Que exista uma orientação, como a gente está tendo através dos ensinamentos, não de um professor genuíno, uma professora genuína, mas entendem por que é importante a gente seguir o que passaram para nós e não a gente seguir inadvertidamente, tirando coisas da nossa própria ideia, como se a gente estivesse competindo para fazer melhor, quando na verdade o que a gente está buscando é uma transformação da mente. Então, muitas vezes, essas situações são isoladas, mas existem em todo o círculo. E isso precisa ser sempre contemplado para que a própria sangha, a própria comunidade, cuide dos membros da comunidade e possa cuidar também para que os ensinamentos sejam seguidos, porque se a gente olha, nunca foi a yoga, nunca foi o tantra, nunca foi a ayahuasca, nunca foi o pastor, nunca foi, mas foi a forma como a gente recebeu e decidiu praticar. Então, cuidado, porque o resultado precisa ser sempre a mente calma, ou seja, que essa tigela de água quente não respingue na gente, sim que a gente consiga andar com uma delicadeza e uma beleza tremenda, que a vida fique mais elegante dentro do que seria uma virtude espiritual. E não algo que a gente saia perturbado e perturbada na vida. Então, quando o mestre passa, quando o professor passa, ele vê a prática através da mente. E a mente, quando ela se perturba, então existe algo que saiu do lugar, uma carga muito pesada para ela. Observem isso. E por isso tanto cuidado, porque o jejum, para a gente entender o jejum, é praticar com disciplina durante algum tempo. Ah, então olha, eu recebi uma cura na ayahuasca, então como eu tomei 5 ml, agora eu vou tomar então 100 ml, sei lá, qualquer, hipoteticamente falando, porque daí eu recebo mais cura. Entende? Ou seja, não é a lógica. A espiritualidade não trabalha na lógica que a gente está aqui. Ah, não, então eu fiz o retiro em silêncio, então agora eu vou viver em silêncio. E aí o que vai acontecer com a sua mente? Não, eu vou fazer as coisas agora eu vou tomar banho frio. Não só isso, eu vou entrar na geleira todo dia, eu vou entrar numa piscina fria todo dia. O que vai acontecer com a sua mente? Você está preparado? A gente está preparado e preparada para essa carga em cima da mente? Então, cuidado. E sempre esse cuidado é olha do lado de dentro. E quando perceber a alteração em quem está perto na sanga de uma maneira negativa, estende a mão para essa pessoa. Não com julgamento, mas com acolhimento, porque a gente é buscador e buscadora e a gente está numa época onde o mestre não é comum nas nossas vidas. Então não existe uma pessoa comumente segurando a nossa mão, dizendo assim, por aqui, por ali. Existem pessoas, buscadores e buscadoras, que somos nós, lado a lado, olhando para um mesmo objetivo. Agora, esse objetivo, outra coisa que perturba a mente, quando a prática espiritual chega em um lugar aonde essa faca afiada, porque é uma faca afiada, vai cortar o ego,
e vai decepar o ego. É uma faca muito afiada. Quando a gente se corta, quando a gente usa essa faca afiada para servir a nossa vida, até um certo ponto da espiritualidade a gente consegue. Depois de um outro ponto de profundidade, de conhecimento, se a gente tenta fazer isso, a gente se machuca. E aí causa uma perturbação na mente. O que eu tô querendo dizer? Quando a gente vai para a igreja só para pedir para Deus ajudar a gente a resolver um problema. Vocês percebem? Ou seja, existe um devoto sincero ou eu só quero meu benefício próprio? Só que meu benefício próprio mudou. Eu não tô indo mais no gerente do banco, eu tô indo no dono de todas as riquezas do mundo, ou na dona de todas as riquezas do mundo. Mas ainda existe uma relação ali de como eu me dou bem com isso. Estão percebendo? Então precisa tomar cuidado para nossa devoção não se tornar uma relação vazia de uma criança mimada com um pai espiritual, uma mãe espiritual rica. Quando a gente tem um certo conhecimento espiritual e a gente usa esse conhecimento espiritual para benefício próprio, cuidado, você pode se cortar. Porque essa faca afiada vai decepar o ego. E se ela perceber, se a espiritualidade perceber que o manejo dessas ferramentas é para benefício próprio, ela vai cortar. E uma forma dela cortar é perturbar a mente. Então, cuidado, olhem sempre isso. Olhem a carga que está sendo colocada nessa academia na mente. E uma forma de olhar isso é conduzir a mente com cuidado. Conduzir a mente com cuidado, lembra dessa tigela. Quando você estiver se movendo, a gente pode se mover rápido, só que a pressa, ela não necessariamente é urgência. Então reflita sobre isso. Porque muitas vezes a gente se move rápido demais e aí a gente termina por derramar essa água quente. Muitas vezes a gente se move rápido demais dentro do que é a própria prática do que quer que seja. Então, a gente, dentro do método de Ashtanga, tem uma coisa muito bonita, que é o professor que dá a próxima postura. A gente pode se sentir apto, mas às vezes a gente até consegue fazer a anterior. Só que existe um tempo até a gente receber a nova postura. Porque, vamos falar energeticamente, num contexto geral e às vezes até invisível, aquela postura precisa encaixar no nosso corpo, não apenas, mas também na nossa mente, nas nossas emoções. Para saber um pouco mais disso, eu sempre recomendo professores de Ashtanga, eu sou uma mera praticante, para falar a respeito. Mas o ponto que eu estou apontando aqui é que existe mais do que simplesmente uma prática esporádica. E o resultado da prática precisa sempre ser uma mente tranquila. Uma mente tranquila vai ter mais lucidez. Uma mente tranquila vai ter mais serenidade. Uma mente tranquila vai ter um caminho menos difícil para um santuário interior. Agora, quando a mente se perturba, por exemplo, a gente fala, eu vou continuar o próprio exemplo do jejum. A qualquer custo eu vou chegar no final. A qualquer custo você vai reprimindo. E na repressão existe a compulsão. E a compulsão a gente sabe que é muito desagradável, porque a gente consegue deter a compulsão até um certo momento. Mas se a gente resolve insistir na repressão, quando a compulsão vem, ela não dá a opção para você parar. Aí é igual quando a pessoa está se afogando. Quando a pessoa está se afogando, você para a pessoa e fala assim, agora para nadar crawl, você faz assim, você levanta o braço direito, você vira o olho, daí você olha, daí é inspiração, tá? Quando a cabeça sai d'água é inspiração, daí quando volta, você olha para a pessoa que está se afogando e fala, meu bem, nada cachorrinho, se for o caso, mas se salva. Então, na hora da compulsão, não tem esse lugar do ensinamento de falar, olha, senta, respira, coluna ereta. É tipo, se salva aí com o que você lembrar. Não é a hora. Agora, se a gente tiver o discernimento na mente, a gente não vai para compulsão, porque não houve repressão. Então, cuidado com a carga emocional na mente. A carga emocional na mente de um caminho espiritual que não está estabilizado ainda em todas as esferas, porque a espiritualidade não é um brinquedo. Às vezes as pessoas ficam na própria Umbanda. Fica quanto tempo? A Beth está aqui, linda, e poderia dar aula disso. Quanto tempo, Betinha, até que as pessoas, como médiums, consigam receber? Às vezes as pessoas, ou seja, dar passagem e conseguir receber um preto velho, por exemplo, uma entidade. Às vezes são anos, e a pessoa já é médium. Agora, por que não acontece? Porque a entidade sabe que vai explodir o aparelho se fizer. Então, a gente precisa ter respeito pela espiritualidade, porque a espiritualidade está conduzindo a gente
para conseguir, em vez de repressão, onde a gente entre outra vez numa compulsão do que quer que seja, a espiritualidade está conduzindo a gente para transformar a mente, para a mente ser calma, para a mente ser lúcida, para a gente conseguir se conduzir na vida sem tantas mágoas, sem tantos pedidos de desculpa, sem tanta culpa, sem tanto ter que se auto-perdoar, sem tanto ter... Isso faz sentido? Então, por favor, percebam, a mente é um lugar muito perigoso. Ela não é, às vezes... Tem pessoas que entram numa depressão, por exemplo. E pode ser que muitas pessoas aqui já tenham sido convidadas à depressão e saibam do que eu estou falando. A depressão é um labirinto. É um labirinto. Então, cuidado com a depressão. E a depressão é da mente também. Quando a gente fala de saúde mental, que eu enfatizo tanto e vejo aqui com experiências com a minha mãe, é 1 segundo para a consciência ir embora. E às vezes a consciência vai embora por uma fuga da realidade. Não necessariamente porque houve uma questão física que proporcionou aquilo, mas todos os dias uma fuga da realidade. Até que essa mente labirinto consegue encontrar uma fresta dentro dela mesma e ela cai num buraco negro. Então, cuidado com a mente, porque a mente é essa bacia de água fervendo que a gente tem. E quando ela espirra, ela não espirra a ponto da gente falar só... É uma catástrofe, uma tragédia. E isso deve causar na gente não medo, mas respeito. Porque existe uma tecnologia que a gente não comanda, mas que a gente pode outra vez manipular. Até a hora que a calma dela permita que a consciência, que a natureza real dela, possa florescer. Uma consciência real que ilumina a mente. Então a gente pode imaginar a mente, que é um exemplo comum nos nossos tempos, uma mente como o que se projeta numa tela e a consciência, a tela branca por trás. Você pode dizer, a tela branca não está fazendo nada, quem está fazendo é o filme. Tira a tela branca para ver se você consegue ver o filme. Então, é essa tela branca que anima o filme. E quando você consegue ver a tela branca, é como você muda o foco, tá tudo acontecendo na sua frente, só que você não tá vendo mais o filme, você tá vendo a tela branca. E aquela tela branca vem numa luz tão grande que você entende que tudo é essa tela branca proporcionando que a vida se manifeste. Inclusive você na sua natureza real, nós mesmos. E aí é a hora da unidade. Mas o fato é, a mente é um local perigoso, que deve ser tratado com respeito. Os exercícios respiratórios, também podemos exercitar esse domínio da mente, Rosana, sem dúvida nenhuma. Os exercícios respiratórios, eles também, como o jejum, devem ser praticados sempre com algum tipo de orientação. Alguém que está olhando. Eu lembro quando a gente começou o jejum, eu sempre comentava, por favor, me avisa que você está de jejum, me fala, só para eu saber quem está fazendo e para eu ir percebendo na pessoa o que está acontecendo. Nem que seja a distância, mas ter uma noção de que, olha, estamos aqui, façam trocas no grupo, porque quando a gente sai dali, então tem alguém por perto, a gente está se lendo, e a gente é uma comunidade de novo, para a gente se percebendo. Os exercícios respiratórios, assim como o jejum e outras práticas de austeridade, porque austeridade, porque você sentar e ficar durante ciclos e ciclos se contando respiração periodicamente, vão afetar os hemisférios cerebrais, que vão afetar, obviamente, diretamente a mente. Só que se a gente colocar uma carga muito pesada através do exercício respiratório na mente, o exercício respiratório também leva a gente para perturbação da mente em vez do domínio da mente. Então, a gente muitas vezes, quando chega em contato com o método, a gente fala, se eu fizer mais, é igual o exemplo da ayahuasca. A pessoa vai lá e fala, bom, se com 5 ml eu conseguir essa cura, com 10 eu consigo o dobro de cura. Não é assim que funciona. Só que daí a pessoa dá um salto aonde outra vez. Ela pode entrar numa perturbação em vez de uma cura. Quem consagra sabe. Então, qual é a lógica? Começa humilde e deixa aquilo se estabilizar. Se estabilizar significa que a mente tem um nível de calma e serenidade através daquilo que não se mantém só durante a prática, mas que depois se sustenta. Sabe quando a gente está mergulhando e a gente dá impulso na parede?
Imagina que alguém tá, ou quando a gente tá aprendendo a andar de bicicleta e vem alguém por remédio e veneno. Exatamente, Carol. É dosagem, exatamente isso. Imagina quando a gente tá numa bicicleta e alguém, o pai da gente, a mãe da gente, algum familiar da gente, um amigo, dá aquele empurrão pra gente conseguir, tá tirando as rodinhas, sabe? Daí a gente vai meio bambo, não consegue trocar, daí dá aquele empurrão, a gente pega e daí consegue equilíbrio e vai. Imagina que essas práticas são esse impulso. Esse impulso pra gente se manter ali no caminho depois. Agora, se a gente só mede pelo impulso, a gente não tá vendo o resultado real, porque a gente tem que ver depois como a gente se sustenta através do impulso. Putz, não deu certo ainda, então põe a rodinha de novo. Putz, não deu certo ainda, menos impulso. Putz, vamos então não mergulhar ainda, vamos então usar... Mas presta atenção. E como se presta atenção? Se a mente está perturbada ou não. A mente precisa se acalmar. Quando a mente vai além do que ela consegue suportar, como a Carol apontou, essa dosagem, que muitas vezes fala sobre o remédio, mas muitas vezes fala também sobre o veneno, essa dosagem está equivocada. Então, olhem e prestem atenção. O resultado disso tudo precisa ser uma mente mais calma. Quando a gente geralmente parte para uma regulação natural, e por isso que é tão importante acordar nesse horário, porque esse horário permite que o sol, quando chega, ele já regula o nosso corpo. Quando a luz do sol atinge o nosso olho, a luz do sol já causa essa regulação. E aí, automaticamente, durante o dia, a gente começa a ter mais fome, mais perto do começo do dia, em vez de compulsão à noite. A gente começa a ter o sono mais acertado, com exceção da Camila, que está amamentando e tem uma criança pequena, e outras pessoas que possam estar na mesma condição. Ou cuidando de um idoso, por exemplo, as coisas mudam um pouco. Mas fora as exceções da vida, normalmente, todo esse horário já vai causar na mente uma regulação. E aí essa regulação vai propiciar que a gente esteja mais aberto e aberta para práticas como jejum, para práticas como respiratório, para práticas como a meditação, para práticas como a reflexão, porque a contemplação faz parte do ensinamento, senão a gente só está abarrotando a mente. Tá cada vez socando mais coisa dentro da mente. Então, quando a gente recebe, por isso que é tão importante a gente, nesse começo de dia, se a pessoa que conseguir falar menos, a gente ter menos informação para durante o dia decantar aquilo. Agora, isso demanda também uma observação minha, que eu acabei de olhar a hora de novo, né? Já são 5h40, que coisa bárbara. Então, a gente tem um tempo para decantar tudo isso durante o dia. O ponto que eu quero deixar aqui hoje, vou cortar abruptamente, já que, né, é um exercício que eu preciso ter um pouco mais de firmeza. Mas enfim, observem a mente. E a qualidade, a transformação da mente é para uma mente sem perturbação. Se a gente está criando uma mente competitiva, então agora, para eu falar que eu sou uma praticante de yoga, ou um praticante de yoga, ou uma buscadora espiritual, então eu vou jejuar 6 dias por semana. Vocês concordam que a gente está indo para um caminho equivocado? E que isso vai causar na mente uma perturbação em vez de uma serenidade? Agora, não, eu vou chegar aos 40 dias de jejum numa condição realmente adequada, onde eu vou me preparar para isso. Maravilha, vamos fazer isso. Quando eu conheci o Oberon, há mais ou menos 10 anos, ele estava começando com a história do muco, se eu não me engano, ele seria a pessoa para perguntar. Mas eu não sei se foi naquele contexto, mas eu realmente tenho essa memória vívida. Ele estava numa dieta só líquida por 6 meses já, fazendo um propósito para manifestação do muco. Era alguma coisa nesse sentido, ele poderia dar os detalhes, porque obviamente, mas me impactou. Ou seja, porque 6 meses, mas com uma mente absolutamente lúcida, absolutamente sem qualquer perturbação que a gente notasse do lado de fora, e que passava para nós algo, e não uma coisa que ele estava falando, mas é porque ele estava na nossa casa e ia comer. E aí eu servi o almoço e ele falou, então. E aí eu tive que bater todo o almoço no liquidificador, com muito prazer e muita alegria. Mas basicamente esse aqui é o seu prato. Coloquei no liquidificador, bati e entreguei. Porque aquilo, ou seja, tinha um aspecto de poupar, ou seja, de sair da comida, então era uma quebra, mas a nutrição estava completa, óbvio, sem nenhuma preocupação nesse respeito, mas servia um propósito. Quando a gente faz coisas com a intenção equivocada, a mente também se perturba. Então prestem atenção, por favor, nisso, com essa tigela de água quente que a gente está conduzindo. Se mexer o corpo rápido, então se entrar numa agitação do corpo, vai dar errado. Se a gente
movimentar o corpo como se a gente estivesse numa prática de yoga, onde os movimentos têm um certo domínio, então essa mente vai se manter calma. Quando a gente perceber que a mente começa a borbulhar sozinha, então presta atenção. Às vezes a gente precisa se retirar da presença de alguém, ou às vezes a gente precisa se retirar de uma situação. Daí a gente fala assim, Patrícia, não tem como me retirar dessa situação, porque essa situação é minha mãe. Porque essa situação é o meu trabalho. Mas a gente tem condições de falar só um minutinho, eu volto em 5 minutos. Ou não. Ou a gente tem a condição de, às vezes, não se retirar, mas se retirar do lado de dentro. Então a gente se retira e começa a respirar de uma outra forma. A gente não se retirou do lugar, mas a gente se retirou para dentro de nós. A pessoa não precisa saber. É a gente. Então esse propósito, essa intenção e essa transformação da mente precisam ser observadas. E cuidado outra vez com essa mente competitiva, que quer sempre mais, achando que a espiritualidade é conduzida por uma lógica de mais é melhor. Quando na verdade é a simplicidade. Geralmente a gente tem que tirar da vida e não colocar. A gente já está abarrotado na vida. Então a gente tem que tirar. E nesse tirar, a mente consegue espaço para se manobrar. E nessa manobra, mais discernimento, mais lucidez, mais calma, mais tranquilidade, mais sono tranquilo, mais acolhimento, menos julgamento com o outro. Um lugar mais calmo para a gente viver. Por aí faz sentido que cada uma se conduza com cuidado para não derrubar essa água quente dessa tigela. Muito agradecida. Vamos só fechar os nossos olhinhos um segundinho, respirar profundo. Lembrar dessa tecnologia de ponta que a mente é, mas dá a ela o lugar que ela merece. De uma grande discípula. A mente precisa estar a serviço do coração. No coração você enxerga o próprio uso dos seus talentos. No coração você vive com compaixão. No coração você pratica o amor incondicional. No coração você se une ao propósito que nunca ninguém protagoniza. É um mero servidor, uma mera servidora, cada uma de nós. E na mente, com a inteligência da mente, lúcida, se descobre os caminhos, se faz os caminhos, se fazem esses caminhos através da mente, do pensamento, da inteligência, do discernimento, para que o que essa mestra diz, essa mestra que é a emoção, esse mestre que é o coração, essa mestra que é a compaixão, para que tudo isso tenha manifestação no mundo e você possa construir a sua vida consoante as revelações que te chegaram no peito. E assim que você caminhe em paz por esse mundo, e que ao olhar para trás, você veja que deixou esse planeta melhor do que encontrou. E que essa espiritualidade nunca foi para usufruto seu, mas que essa espiritualidade permitiu que você, através da transformação da sua mente, transformasse o mundo para deixá-lo melhor para os demais. Cumpra sua missão, se estabelece no seu coração e permita que a sua mente, desse coração, seja servidora e instrumento. Namastê, Hare Krishna. Abrindo os olhos, muito agradecida. Seguimos com a Bhagavad Gita por 30 minutos, enfim. Tô voltando com meu relógio digital. Se a deusa permitir, vai dar certo o horário. Tenham fé. Muito agradecida, eu vou abrir pelo outro link. Muito obrigada pela paciência de vocês e esse espaço para que eu possa me expressar através de tudo isso que foi recebido e que vocês possam receber de novo, manter essa luz acesa e viver com mais tranquilidade e com mais
retidão, cada um e cada uma de nós a serviço. Graças.